Oiê, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu manequim. Eu sou a Priscila e no vídeo de hoje, como você já viu no título, eu vou te mostrar como colocar o forro embutido em uma saia reta. Esse foi um pedido especial de uma inscrita aqui do meu manequim, a Dinalva. Ela pediu para eu mostrar o passo a passo de como pregar o forro na saia, porque eu já tenho uma playlist aqui no YouTube onde eu ensinei o passo a passo de como fazer uma saia. Se você não viu ainda, te convido a assistir, eu vou deixar o link aqui embaixo deste vídeo, porque nessa playlist eu dividi em 4 vídeos, onde eu ensino a tirar as medidas, fazer o molde da saia, cortar a saia e fazer o acabamento. No vídeo de hoje eu já vou mostrar com o molde pronto, cortando a saia e pregando o forro embutido. Mas se você ainda não sabe tirar as medidas e fazer o molde, aí você pode estar assistindo esse outro vídeo que eu mostro passo a passo todinho. E se você tem outras dúvidas relacionadas à costura, já deixa seu comentário aqui embaixo para eu poder te ajudar mais pra frente também. Na saia que eu vou fazer hoje, eu trabalhei com um tecido brim sem elastano. Então, assim como o tecido principal, que vai ser o brim, o forro eu também estou trabalhando com um tecido sem elastano. Então é isso, acompanha aí o passo a passo. Se você gostou do tema do vídeo, já deixa seu like aí. Bom, aqui eu já estou com o molde pronto da frente e das costas da saia. Eu vou usar esse tecido cinza para o forro e o tecido estampado é o que vai ficar aparente. O tecido estampado é um brim, ambos os tecidos não têm elastano. Agora, para cortar a saia, você vai posicionar o tecido pelo lado avesso, dobrar ele ao meio. O molde da frente, você vai encaixar o meio da frente na parte que o tecido é fechado, porque na frente não tem costuras. E você vai colocar vários alfinetes em volta para ficar mais fácil de marcar e de cortar. Agora, com o molde das costas, você vai encaixar ele do outro lado. Nas costas tem costura nas laterais e no meio das costas por conta do zíper. Da mesma forma, coloque alfinete e agora com uma fita métrica ou com uma régua, você vai marcar com um giz onde a gente vai cortar. Na barra, você vai marcar com 3 centímetros, tanto no lado da frente como no das costas. Nas laterais, você vai marcar com 2 centímetros. E na parte de cima do acabamento, você vai marcar com 1 centímetro. Da mesma forma nas costas, 2 centímetros nas laterais e 1 centímetro na parte de cima. No meio das costas, você vai marcar com 2 centímetros também. Agora com a tesoura, eu usei uma tesoura de picotar, já que vai ser forrada e eu não vou precisar overlocar, mas você pode cortar também com uma tesoura normal. É só cortar em todos os lugares onde você riscou com o giz. Agora com carbono, pelo lado mais brilhoso, a gente vai colocar o molde em cima do carbono e usar a carretilha. Assim a gente marca todos os lugares onde a gente vai costurar depois. Lembre de marcar também uma pontinha marcando o CDA. E as pences também. Marca o final e cada lateral da pence. Como o meu tecido é claro, eu usei uma canetinha própria de tecido para escurecer as marcações do carbono. Essa é uma canetinha própria de tecido, então some na hora da lavagem. Com a ajuda de uma régua, fica mais fácil de marcar as pences. Depois de marcar tudo, você já pode tirar o seu molde do tecido. Da mesma forma, você vai fazer pelo lado das costas, com a ajuda da carretilha e do carbono.
Lembre de marcar o CDA dos dois lados, na lateral e no meio das costas, onde vai ser o zíper. Agora você vai unir o meio das costas, lembrando que é só do CDA para baixo, porque do CDA para cima a gente vai colocar o zíper. Se ficar mais fácil, você pode alinhavar também. E agora você vai unir também todas as pences, unindo as pontinhas primeiro e depois os meios. Você vai fazer isso em todas as pences, em todas as 4 pences da saia. 2 nas costas e 2 na frente. Lembre sempre de seguir as marcações do carbono. Agora vamos cortar o forro da mesma forma que cortou o tecido principal. Com o molde, a frente vai ser posicionada pelo lado que está a dobra do tecido. E da mesma forma é só alfinetar. Na hora de riscar o lugar de cortar, vai ser um pouquinho diferente. Nas laterais você vai cortar com 2 centímetros também, igual ao tecido principal, e 1 centímetro na parte de cima. Porém, na barra, a gente não vai deixar nada de costura, vai cortar rente ao molde. Lateral 2, em cima 1 centímetro, no meio das costas 2 centímetros e na barra nada. Novamente eu vou cortar com a tesoura de picotar. Lembrando que você pode cortar com uma tesoura normal mesmo. Passa o carbono em volta de todo o molde no forro também, fazendo todas as marcações da pence e do CDA. Vou unir da mesma forma que o tecido principal, unindo o meio das costas e todas as pences. E agora vamos unir as laterais também, já vou alfinetar. Vou colocar o lado direito da frente com o lado direito das costas. E seguir as marcações do carbono, unindo primeiro as pontas, a ponta de cima e a marcação do CDA. Depois, vou colocando outros alfinetes no meio de cada ponto principal. Assim, não tem risco de uma ponta ficar maior que a outra. Lembrando que se você achar mais fácil, pode alinhavar antes de ir para a máquina de costura. Pronto, também já vou unir as laterais do tecido principal. Ponta de cima, ponto do CDA e ponta da barra. E depois outros alfinetes no meio desses pontos principais.
Agora vamos costurar tudo. É só costurar em todos os locais onde colocou o alfinete, nas laterais e nas pences. No finalzinho de cada costura, você pode dar um pequeno retrocesso. Nessa parte do meio das costas, perto do zíper, você passa um retrocesso bem firme também, porque na parte do zíper força bastante. Lembre de finalizar bem as pontas das pences. Na parte do meio das costas, eu costuro um pouquinho acima da marcação do CDA, mais ou menos 1,5 cm. Fica melhor de encaixar o zíper. E na pontinha, eu faço um retrocesso bem firme. Agora que já está tudo costurado, as laterais e as pences, é hora de colocar o zíper. Eu estou usando um zíper invisível. Então, eu encaixo primeiramente o primeiro lado do zíper com o zíper aberto. Eu posiciono o zíper na borda do tecido, deixando o dente do zíper na mesma reta que a marcação do carbono. Você vai colocando alfinete e verificando para ver se está em cima da marcação do carbono. E assim você vai seguindo, colocando o alfinete em cima da marcação do carbono até chegar ao finalzinho do CDA. Lembre-se também que o zíper precisa ficar um pouquinho maior que o seu tamanho de CDA. A costura precisa ficar um pouquinho acima do tamanho do zíper total. Na hora de colocar o zíper, você precisa de um calcador específico para zíper invisível. Assim a costura fica bem pertinho do dente do zíper. No finalzinho do zíper, lembre de passar um retrocesso também, para ele não soltar facilmente. Para pregar o outro lado do zíper, você mantém o zíper aberto e posiciona certinho o zíper, deixa ele reto junto com a costura e vai encaixando da mesma forma o alfinete juntamente com a marcação do carbono. Na hora de costurar, dessa vez você começa de baixo para cima, passando o retrocesso também e depois seguindo a mesma marcação. Tente costurar o mais próximo possível do dente do zíper, assim o seu zíper vai ficar bem invisível. Depois de costurado, você pode virar o seu zíper para o lado certo. É só colocar o pingente para o lado certo e puxar, com muita delicadeza. E o zíper fica assim, bem invisível, aparecendo somente o pingente. Agora, com o forro já costurado também, você vai encaixar o forro. Com o tecido principal pelo lado direito, você vai colocar ele meio que por dentro do forro para juntar o lado direito com o lado direito, tanto do forro como do tecido principal.
Primeiro, você vai unir todas as laterais. Você sempre une primeiro os pontos principais, lateral e pence. Lembre sempre de deixar a costura aberta. Coloque um alfinete unindo lateral com lateral, unindo lado avesso com lado avesso. Nas laterais, tente deixar sempre o alfinete pelo lado vertical. Da mesma forma, você vai fazer do outro lado, na outra lateral, unindo, deixando as costuras abertas. Encaixe costura com costura para ficar bem acabado. Depois de unir as laterais, você vai unir as pences. Posicione as pences da frente e depois as das costas. Nos pontos principais, como lateral e pence, sempre tente posicionar os alfinetes pelo lado vertical. Da mesma forma, você vai fazer nas costas, lembrando que a pence das costas, você deixa elas viradas para o meio das costas, no caso, viradas para o zíper. E as pences da frente ficam viradas para o meio da frente. Depois de marcar os pontos principais, você pode colocar outros alfinetes na posição horizontal para firmar melhor o seu tecido. E agora vai passar uma costura em volta dessa partezinha toda. Lembre de trocar o calcador para o pezinho normal de costura reta. Agora é só passar a costura, lembrando de ficar de olho nas sobras de tecidos, tanto da pence como da lateral, para elas não se embolarem. Então, abra direitinho as costuras e pode costurar devagarzinho para ir retinho. E você vai costurar até o final. Agora você vai fazer pequenos piques, que são pequenos cortes. Esses pequenos cortes você faz em volta de toda essa parte da cintura. Depois disso, você confere, fecha o zíper e confere para ver se a altura está certinha dos dois lados. Se estiver torto, precisa arrumar. Porque agora a gente vai fazer uma pequena costura que se chama pés-ponto, em volta de toda essa partezinha da cintura, apenas no forro, unindo o forro com a sobra de tecido. É uma costura bem fininha, então ela precisa ser bem pertinho da borda do tecido. Não precisa colocar alfinete e nem passar alinhavo, porque é uma costura bem fininha, unindo apenas o forro com a sobra de tecido. Você vai posicionar na máquina e passar uma costura bem retinha.
Você pode ir esticando um pouquinho o tecido, deixando o tecido bem aberto e ficar de olho também na parte de baixo, para não embolar. E fica assim, uma costura bem fininha, que é para ajudar o forro não voltar para a parte de cima. Agora a parte de cima já está toda presa e é hora de embutir a barra. Para embutir a barra, primeiro passe no ferro dobrando na marcação onde você deseja que o comprimento fique. No caso, deixando aquela sobrinha de 3 centímetros que a gente cortou. Então, eu dobro toda com 3 centímetros, usando o ferro de passar. Essa parte agora é muito importante. Pegando pelo lado das costas, você vai pegar a lateral por dentro. E você vai unir as laterais, colocando sua mão pela parte do zíper e vai puxar pela partezinha do zíper, pela abertura do zíper. A gente vai unir a barra, mas apenas pedaço por pedaço. A gente vai unir a frente primeiro e depois as costas. Coloque um alfinete marcando a lateral e você vai procurar agora a outra lateral, observando se a saia está pelo lado da frente. E você vai unir apenas essa parte agora. Marque bem as laterais, lembrando sempre de colocar um alfinete para as costuras não se embolarem. Para ficar mais fácil a marcação da frente, que não tem costura no meio da frente, você pode fazer um pique no meio. Então, você une as laterais, lateral com lateral, e estica todo o tecido e faz um pequeno corte para marcar o meio da frente. Da mesma forma, você vai fazer com o tecido principal. Une as laterais, estica bem o tecido e faz um pique. Agora esse é o seu ponto de referência. Agora é só unir pique com pique. Agora que nossos pontos principais estão marcados, lateral e meio da frente, você vai colocar outros alfinetes nesses meios, mais ou menos com 1 centímetro. Vai ser onde você vai passar uma costura. Essa costura que você vai passar é apenas unindo o lado da frente. Fique atenta às costuras para que elas fiquem abertas. E agora você vai costurar. É um pezinho de máquina, mais ou menos 1 centímetro. Pronto, agora só a frente está costurada. Agora você vai desvirar a saia, voltando todo o forro para o lado certo. Agora a parte da frente já está toda embutida. E a das costas a gente vai fazer agora. Nas costas, da mesma forma, você vai pegar por dentro do zíper
e pegar o meio das costas e unir com o meio das costas do forro também e puxar para o lado de dentro da roupa. Tudo por essa abertura do zíper. Agora você vai procurar as laterais e ir marcando com alfinetes também. Marcando com o alfinete o meio das costas e depois com outros alfinetes entre os pontos principais. Da mesma forma, você vai costurar com 1 centímetro. Prontinho! Agora que ambos os lados estão costurados, você vai voltar toda a saia para o lado normal. E agora ela está toda embutida. Depois de toda costurada, você vai passar no ferro para ajeitar a costura direitinho. Depois de passar no ferro, a gente vai fazer aquele acabamento ali do zíper. Essa parte do zíper a gente faz à mão. Mas antes de fechar essa partezinha do zíper, tem uma dica super legal que você precisa unir as laterais do forro e do tecido principal. Então você pega por dentro e você vai passar uma pequena costurinha de mais ou menos 1 centímetro. Isso é para que não tenha risco do forro ficar subindo depois. Essa costurinha vai ficar por dentro, não vai aparecer. Isso você vai fazer nas duas laterais, unindo a sobra de tecido da lateral do forro e do tecido principal. E é uma costura bem pequenininha. Pronto, agora a nossa última costura é uma costurinha à mão para finalizar essa parte do zíper. É importante que você passe no ferro para ficar mais fácil de ajeitar. Depois de passar no ferro, você vai colocando alguns alfinetes para firmar bem. Essa partezinha de cima, tenta deixar bem dobradinha para ficar com o acabamento bonito. E você vai posicionando o forro bem próximo ao dente do zíper. É uma partezinha um pouquinho mais durinha porque é perto do zíper, mas dá para colocar o alfinete certinho. Deixe bem pertinho do dente do zíper, mas tem que ter cuidado também para não ter risco de ficar prendendo o zíper nessa partezinha do forro. Agora, com uma linha e agulha, eu dei um nozinho só em uma ponta da linha. Não precisa ser com linha dupla. Para começar, sempre comece por dentro, colocando a agulha de dentro para fora, porque assim o nozinho fica bem guardadinho, não fica aparente. Então, você começa por dentro e agora você vai pegando pontinhos. Você pega um pouquinho dessa parte azul, que no caso é o meu zíper. Então, você pega um pedacinho de zíper e junta com um pedacinho de forro. É algo bem delicado, você vai pegando apenas pontinhos
porque assim fica delicado e bonito. E isso você vai fazer por volta de todo o zíper, pelos dois lados, pegando pontinho por pontinho. E fica super bonitinho. No final, lembre de fazer a finalização, dando pelo menos 3 nozinhos. Pronto, fica algo bem delicado, a costura quase não aparece. Da mesma forma, você vai fazer do outro lado. Para dar um nozinho, você enrola 2 vezes a linha no dedo e empurra a linha para frente. Depois só puxar e cortar o excesso. Da mesma forma, você começa de baixo para o nozinho ficar escondido. Lembre de tomar muito cuidado nessa partezinha onde fica perto do pingente do zíper, para não ter risco do forro ficar prendendo no zíper. Finalize com alguns nozinhos também e pronto. Fica todo com acabamento embutido, o zíper bem visível e com acabamento bem bonito e delicado. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero que você tenha gostado. Um detalhe à parte é que nessa saia que eu fiz, eu trabalhei com tecidos que não tem elastano, então eles não esticam, tanto o brim como o forro que eu utilizei. Mas caso no tecido que você esteja trabalhando tenha elastano, é legal que você use entretela. A entretela é um tecido à parte, que é um tecido termocolante, que a gente usa em acabamentos das peças. Você pode estar utilizando também, colocando um pedacinho de entretela só no início da saia, tá bom? E se você gostou do vídeo, já deixa o seu joinha aí para me ajudar, se inscreva no canal se você não é inscrito e ative o sininho das notificações para você ficar sabendo de todos os vídeos que eu posto aqui no canal. Me conta aqui nos comentários o que você achou do vídeo, se ficou alguma dúvida, me conta aqui que eu quero muito saber e poder te ajudar. E me segue lá nas redes sociais que eu sempre estou presente, postando conteúdos e mostrando alguma peça que eu estou fazendo também. Te vejo lá e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!